Faz um milagre nesta igreja, Deus. Faz um milagre nos nossos corações, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Enquanto vocês sentam, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Como é bom estar diante do Senhor, não é? Como é bom estar diante da mesa do Senhor, não é verdade? Em saber que Ele nos recebe em sua mesa, mesmo nós sendo tão grandes pecadores como somos. É a noite de muita alegria, ao mesmo tempo de muita comoção, porque o Senhor tem nos amado com tão grande amor. Isso é muito bom. Abriu a sua Bíblia, Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 6. Você pode ficar sentado mesmo, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado para não praticares boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai, que está no céu. Assim, quando deres esmola, ou quando fizer doações, não faça tocando trombetas diante de ti, ou não faça tocar trombetas diante de ti. A exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Amém, irmãos? Nós estamos uma série de mensagens no conhecido Sermão do Monte, um sermão que foi pregado provavelmente não numa montanha, mas em uma região montanhosa, e é um de vários sermões que nós encontramos no Evangelho de Mateus, como temos dito já há algumas semanas. E esse texto aqui, essa sequência onde nós chegamos, Jesus Cristo vai falar a respeito da verdadeira vida religiosa. Em outras palavras, para usar termos mais conhecidos da gente, a verdadeira adoração. A vida religiosa era algo muito importante nos tempos em que Jesus vivia, mas havia uma mudança, ou melhor, não havia, né? Sempre houve no meio do povo de Deus um contraste muito grande entre a verdadeira adoração e a falsa adoração, entre a verdadeira religião e a falsa religião. A falsa religião tem muito a ver com a gente, mas a verdadeira religião tem muito a ver com quem Deus é. E o que o Senhor Jesus está começando a falar aqui nesse seu famoso sermão é que existe uma maneira de viver a verdadeira religião, ou para usar de novo aqui termos mais conhecidos da gente nos dias de hoje, para nós termos as verdadeiras disciplinas espirituais e uma vida piedosa, que é a mesma coisa de religião. Todavia, em nosso tempo, a palavra religião tomou uma conotação muito pejorativa, assim também como nos dias de Jesus, porque havia muitos falsos religiosos e no coração dos homens uma verdadeira ou uma tremenda, para não falar errado aqui, falsa religião, porque verdadeira falsa religião seria até estranho de se falar. Então, havia nos tempos de Jesus vários hipócritas. Hipócritas, você já deve ter ouvido falar de onde veio essa palavra, né? Hipócrita era aquele homem que fazia um personagem em alguma peça de teatro, e ele então vestia uma máscara, e quando olhavam para ele não via a sua verdadeira face, mas via uma outra face, a face que ele queria transmitir para aquele público. E então ele vestia aquela máscara, ele vestia aquela carapuça e transmitia uma aparência de algo que ele não era. Para usarmos algum termo aqui relacionado no Novo Testamento, era o verdadeiro sepulcro caiado. Como nós, quando visitamos algum cemitério aqui na nossa região, às vezes você pode encontrar aquele cemitério bonito, com aquela lápide de mármore, com letras douradas, talvez até de cobre, com o anjo Miguel guardando o túmulo, né? Talvez você já tenha visto algo assim. É um sepulcro muito bonito, por fora muita beleza, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não é assim que os antigos diziam? Por fora um sepulcro maravilhoso, mas o que tem dentro do sepulcro, irmãos?
senão um corpo experimentando a corrupção, senão um corpo entrando em estado de putrefação, senão um corpo fedorento, soltando secreções e sendo comido por germes. O hipócrita, ele é alguém que consegue enganar muitas pessoas. Mas o que é triste do hipócrita, irmãos, e isso tem que nos fazer pensar muito, é que o hipócrita não só engana as pessoas, mas por vezes ele mesmo acredita na mentira que ele está vivendo. Não é à toa que muitos, naquele grande dia em que o Senhor Jesus virá para julgar homens e mulheres, em que nós nos encontraremos com Ele, e depois desse julgaremos, viveremos com Ele eternamente, dirão a Ele: mas Senhor, no Teu nome eu expulsei demônios, no Teu nome eu profetizei, no Teu nome eu fiz tantas coisas, Senhor Jesus. Eram sepulcros caiados, eram homens hipócritas, como no tempo em que Jesus vivia, homens que davam, mas eles davam com um propósito espúrio. É difícil a gente ler uma vez só esse texto e chegar ao centro dele. O centro desse texto é Deus. E na periferia desse centro, algumas razões pormenores, está quem nós queremos colocar no lugar de Deus. Porque o que Jesus está falando aqui não é somente a respeito de dar esmolas, irmãos. Não se engane, os ensinos de Jesus tinham uma profunda verdade. E essa verdade não era oculta, era clara. Mas por causa do pecado do homem, ele não consegue ouvir, a não ser por meio de obra do Espírito Santo. Existe um aspecto religioso na vida cristã. Um aspecto de vida piedosa, um aspecto de discipulado, de viver o que Cristo nos chama para viver. Não essa religião como nós hoje temos, no sentido ruim da palavra, afinal de contas é exatamente isso que Jesus está condenando no Sermão do Monte. Mas a verdadeira religião está relacionada a estarmos ligados a Jesus e a quem Ele é. Uma vez que fomos adotados por Deus e enxertados em Cristo, nós não mais vivemos a nossa vida, nossos planos não são mais os nossos planos, agora são os planos dEle. Nossos sonhos não são mais os nossos sonhos, agora são os sonhos dEle. A nossa vida não é mais a nossa vida, agora é a vida dEle. Nossos filhos não são mais nossos, agora são dEle. Nossas famílias não são mais nossas, ela é dEle. Este lugar, esta igreja, essas pessoas, eu não tenho posse delas, porque elas estão nas mãos de Jesus Cristo. Então a verdadeira religião e a verdadeira vida religiosa tem a ver com essa nova criação que irrompe em Cristo Jesus. Tem a ver com estar enxertado nele, e não mais fazer as coisas para mim, ou por mim. É muito engraçado quando nós... engraçado não é engraçado na verdade. Isso é força de expressão. É muito triste. Porque o hipócrita aqui, quando você volta no capítulo 5, você vai perceber, mais para frente nós vamos pregar algumas mensagens ainda que estão no capítulo 5, você vai perceber que o hipócrita não sabe que é hipócrita. Muitas vezes. Ele consegue enganar muita gente, mas às vezes ele engana ele mesmo. Igual aquele livro, talvez alguns de vocês já tenham lido aqui, o Sincero, mas Errado. Um livro muito bom para se ler. Recomendo. A pessoa é muito sincera no que ela faz, mas ela está errada. Ela consegue enganar a ela mesma. E como então a gente distingue o verdadeiro religioso do falso religioso? Ou para não usar esse termo que hoje tem um sentido ruim, o verdadeiro adorador do falso adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade, e aquele que não adora em espírito e em verdade. O que Jesus vai fazer nesse texto aqui, daqui para frente, é nos apresentar 3 ilustrações sobre a maneira correta e a maneira incorreta por meio do qual nós observamos as disciplinas espirituais, e essas disciplinas espirituais, elas vão ser distinguidoras de um verdadeiro adorador para um falso adorador. Quais são essas 3 ilustrações? A primeira está aqui do verso 1 ao verso 4, é a doação, é a generosidade. A segunda está na sequência, é a oração, a disciplina aqui mais importante, inclusive, a oração. Jesus dá uma ênfase maior nela. E a terceira, depois da oração do Pai Nosso, nós encontramos o jejum. 3 disciplinas que eram disciplinas religiosas antes de Jesus morrer e ressuscitar, e que continuam valendo para todos os discípulos até os dias
de hoje. O foco de Jesus está em duas questões centrais: quem nós somos e quem Deus é. Primeiro quem Deus é, depois quem nós somos. Mas antes de nós entrarmos nessas duas questões centrais, nós precisamos olhar para esse texto e observar no verso 1 que Jesus não tem problema nenhum em falar em recompensa. Jesus fala de recompensa porque ele não tem problema nenhum em falar disso. Por quê? Porque faz parte da natureza de Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem procura acha, quem bate abrir-se-vos-á. Ouvi isso minha vida toda, era um versículo dos favoritos do meu pastor. Quem procura acha, quem bate abrir-se-vos-á. O Senhor é galardoador dos que o buscam. Quem me buscar certamente me encontrará. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Faz parte de quem Deus é. Deus, ele é generoso. Não é porque você faz coisas boas que você vai receber coisas boas de Deus, mas é porque faz parte da sua natureza. Quando nós nos aproximamos em santidade de Deus, quando nós nos aproximamos de viver aquilo que Deus quer que nós vivemos segundo a sua Escritura, nós experimentamos da sua generosidade e da sua bondade. Mas é muito estranho que pessoas que se dizem enxertadas em Cristo, que se dizem unidas a um Deus que é um Deus generoso, são homens e mulheres de mão mirrada, não são generosos, não doam, não contribuem, não ajudam o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, não investem para que o reino de Deus avance, são pessoas que retêm. Isso é andar na contramão do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é o Evangelho da generosidade. O que Jesus está ensinando aqui é exatamente isso. A verdadeira adoração passa por um coração generoso. Uma pessoa que não tem o coração generosa, ela tem algum problema. O problema pode ser de ordem espiritual, talvez ela não seja salva. O problema pode ser de ordem de maturidade, talvez ela não cresceu em maturidade nessa área, ela não entendeu a importância da generosidade. Ou pode ser também, pior do que tudo isso, pode ser deliberado. Ele não faz porque não quer fazer. Ele já entendeu, ele é nascido de novo, e ele deliberadamente tem enfrentado o Deus Todo-Poderoso. O que Jesus está dizendo, através dessa ilustração, fazendo um contraste entre os fariseus hipócritas e os verdadeiros adoradores, é que os verdadeiros adoradores são generosos. E são generosos não para mostrar para os outros, mas são generosos para a glória de Deus Pai. Olhe para o texto, versículo 1. Cuidado para não praticardes boas obras, ser generoso, para ser visto pelos homens. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Ele fala de recompensa sem problema nenhum. Se você andar diante da palavra do Senhor, vivendo ela, irmãos, tem uma grande diferença entre a vontade de Deus prescritiva, normativa, e a vontade de Deus, a prescritiva, normativa, tem a ver com a vontade de decreto de Deus, né? Que ele decreta, que ele determina, e uma vontade de Deus conhecida talvez como uma vontade de eudoquia, uma vontade mais relacionada ao que Deus quer, mas que pode não ser realizada. Mas Deus não é soberano? Sim. Ele disse na sua palavra, o homem não pode assassinar a outro homem. Essa é a vontade de Deus ou não? Mas os homens matam uns aos outros, sim ou não? Deus disse, homem, você não pode mentir. O homem mente, sim ou não? Então Deus não é soberano? Por que então que ele não vem aqui e acaba com isso logo de uma vez? Ele virá, não se engane. Mas essa é uma vontade que dentro do aspecto temporal, ela pode não ser realizada. O que acontece muitas vezes com aqueles que não têm o coração generoso, que não dão esmolas, que não dão doações, e para nós isso é estranho, para nós esmola parece quando alguém pede alguma coisa para a gente na esquina e a gente dá uma moedinha, não é? Porque o nosso conceito de esmola é isso. Mas no tempo de Jesus, esmola era parte integrante da vida religiosa. As pessoas, elas tinham que ser generosas e dar esmolas, fazia parte da vida religiosa. E não se engane, irmãos, isso continua nos dias de hoje. O que Jesus está dizendo é a diferença em que o que ele estava vendo lá e o que deve ser feito está relacionado à verdadeira e à falsa adoração. O versículo 2 vai dizer, assim quando deres esmola, não faça trocar trombeta diante de ti, não dê fazendo alardes para que as outras pessoas, que é um ditado popular da época, né? Você não tem que fazer para as pessoas verem como fazem os hipócritas das sinagogas, das ruas,
Eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Uma verdade maravilhosa nesse texto é a respeito da pessoa de Deus, é como ele se revela aqui nesse texto. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Quando ninguém vê, Deus vê. Quando ninguém sabe, Deus sabe. Quando ninguém pode, Deus pode. Esta verdade poderosa devia nos dar muita esperança de esperar muitas recompensas de Deus. Como diz John Piper, é muito terrível quando nós entramos em um culto ou entramos em um ambiente para adorar a Deus e entramos sem esperar nada. O deleite de Deus é que nós esperemos nele as nossas recompensas, que nossa esperança esteja nele, que a gente se satisfaça nele, tenha prazer nele. Entrar no culto sem esperar nada é algo terrível, talvez a gente já esteja morto. Não, Deus é um Deus galardoador, abençoador, generoso, e exatamente por isso nós devemos também ser generosos. Todos esses 3 atos que eu citei aqui, doação, oração e jejum, deveriam ser atos de adoração a Deus. Mas a verdade, e aqui é uma palavra-chave e central, eu fiquei tão feliz de conseguir ver isso nesse texto. Eu quero que os irmãos compartilhem disso e vejam isso brotar do texto. O grande problema e a diferença entre a verdadeira adoração e a falsa adoração é que a verdadeira adoração faz tudo para a glória de Deus e a falsa adoração faz tudo para a sua própria glória. Eu chamo isso de autoadoração. O que Jesus está dizendo aqui é que os hipócritas e os da falsa religião, eles fazem para receberem glória. É autoadoração, irmãos, não se enganem. Por que você faz tudo o que você faz? É para a sua edificação? É para a expansão do seu próprio reino? Ou é para a glória de Deus Pai? A falsa religião, os falsos religiosos ou os falsos adoradores, eles fazem talvez tocando trombetas, mas não trombetas tão altas. Não trombetas que façam com que eles pareçam ser grandes homens. Mas uma trombeta baixinha, que atrai alguns olhos e aos poucos faz dele alguém importante. Não, irmãos. Jesus está dizendo, não façam isso. Se vocês querem ser os meus seguidores, se vocês querem vir após mim, se vocês acham que fazem parte do meu reino, então coloquem os seus corações à prova. E vejam se vocês são verdadeiros adoradores ou falsos adoradores, porque os verdadeiros adoradores, eles fazem tudo para a glória de Deus Pai. E os falsos adoradores estão atrás de glória para si mesmos. O fato de Deus ser todo-poderoso deveria nos trazer paz, que seremos por Ele recompensados. E isso deveria ser para nós suficiente. Mas 2 são as razões pelas quais a gente não faz isso. A primeira razão é porque nós queremos o lugar de Deus desde Adão. A boa notícia é que Jesus veio para corrigir isso. Ele morreu e você pode romper com o seu pecado hoje, confessar Ele e falar, Jesus, eu quero andar contigo. E aí você vai receber, se ainda não recebeu, o maravilhoso selo da salvação, o nosso penhor, o Espírito Santo. Ele vos esclarecerá todas as coisas e dará força para que você vença os seus pecados. A segunda razão, irmãos, pela qual muitas vezes nós agimos assim, é porque não confiamos em Deus. Desde a minha adolescência eu descobri algo terrível a meu respeito. E eu tenho dito isso desde então. Infelizmente, o que há de mais difícil para o ser humano, para o cristão, para aquele que é nascido de novo, é confiar em Deus. Nós somos tão machucados pelas nossas relações turbulentas, nós estamos tão feridos por causa dos nossos próprios pecados, em que nós não só perdemos a confiança nas pessoas, mas também a perdemos no próprio Deus. A nossa falta de confiança é tamanha que nós não confiamos a Ele nem a nossa salvação, nós queremos nos salvar. E aí Deus vem com verdades e com axiomas
tremendos, nos dizendo: vocês não podem se salvar. Vocês vão ter que confiar em mim. Não existe outro caminho senão confiar em mim. Talvez, irmãos, você não seja um hipócrita. Talvez você não seja um falso religioso. Mas você pode ser alguém que não confia em Deus como deveria. Essa noite também é noite de conserto para você. Deus vê todas as coisas, inclusive aquelas que nós não gostaríamos que Ele visse. Como, por exemplo, quando nós fazemos algo para sermos adorados, para ocuparmos o lugar de Deus. Ele vê. Ele vê. Ele está lá. Mas a boa notícia para mim e para você é que Ele nos assiste, não simplesmente como se fosse uma TV nos assistindo e vendo o que a gente faz. Pelo contrário, a palavra assistir no texto diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Não é que Ele está assistindo os nossos pecados, vendo de maneira impessoal ou imparcial, de uma maneira escapista, distante, deixando a gente errar e anotando as nossas faltas. Não é isso que o texto quer dizer. Quando o texto diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas, é que Ele nos socorre, é que Ele nos salva, é que Ele estende as mãos e nos tira do tremedal, da imundícia, do monturo, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A boa notícia é que se eu não tenho confiado, eu posso orar como Pedro: ó Senhor, acrescenta-me fé. E Jesus possivelmente olhará para mim e dirá: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sou eu, Jesus. E Ele vai estender as mãos e vai colocar você de volta no barco, como fez com Pedro. Essa é a boa notícia. Então, se você é um hipócrita, um falso, olhe para Jesus. Se você não tem confiado, olhe para Jesus. Deveria, isso tudo, nos levar a refletir sobre nossa conduta e analisar nosso coração, a fim de sabermos se estamos adorando somente a Ele ou se estamos adorando a nós mesmos. Quando você olha para a Babilônia, Torre de Babel, eles constroem a Torre de Babel e dizem o quê? Nós faremos o nosso nome conhecido. Nós alcançaremos os céus. Deus vem e destrói. Quando você olha para Atos 2, quando o Espírito Santo vem com poder sobre a igreja, o que acontece é o oposto da Torre de Babel. Os discípulos dizem: nós faremos o nome de Jesus conhecido. Nós edificaremos o seu reino para a sua glória. O Senhor então os espalha e o reino de Deus chega aos gentios, chega ao Brasil, e nós estamos aqui depois de 2000 anos glorificando ao único Deus verdadeiro. A verdadeira adoração faz com que Deus seja glorificado e com que nós colhamos muitos bons frutos. Mas a falsa religião faz com que Deus desça dos céus e nos espalhe, não para o avanço e para a glória do seu nome ou para o nosso, mas para destruir tudo isso e confundir as línguas. O hipócrita, ele é um idólatra, pois o que ele procura é a autoadoração. Mas o verdadeiro adorador, aqueles a quem o Senhor procura, o adorarão em espírito e em verdade. Não buscarão a sua glória, não virão a esse lugar simplesmente para receber algo de Deus, embora precisem desejar isso, mas virão para a glória de Deus. Nós não vivemos para nós, irmãos, não se engane. Nós vivemos para Ele. Toda e qualquer frustração, todo engoto, toda divisão, toda mentira, toda calúnia, ou toda verdade que nos feriu, nós devemos abandonar. Faça isso depressa. Viva para Ele, para a glória dEle, e Ele certamente te recompensará. Vamos ficar em pé? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Que o Senhor nos ajude a não sermos hipócritas. Que o Senhor nos ajude a não sermos falsos religiosos, não termos a verdadeira religião, sermos verdadeiros adoradores. E que o Senhor possa nos ajudar a confiar mais nele. A boa notícia para mim e para você é que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o nosso pecado, mesmo que ele seja escuro como a escarlata. O sangue dele é poderoso para fazer a nossa vida
mais branca do que a polpa do coco. Porque a neve muitos aqui não conhecem, né? Mas a polpa do coco você deve conhecer. Mais branquinha do que a polpa do coco, o Senhor é poderoso para fazer você. Por causa do Filho dele, por causa do sangue de Jesus. Pai de amor e eterno, perdoa os nossos pecados. Nos levanta nessa noite, para que saiamos daqui confiantes, cheios do Senhor, cheios da sua glória, cheios do seu poder. Nós oramos, ó Deus, confiados, não em nós, não na nossa força, não no nosso mérito, mas em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque nós não só o queremos como Salvador, mas nós também o queremos como Senhor das nossas vidas. Por isso, nos receba mais uma vez na sua presença, em Cristo Jesus nós oramos e descansamos. Amém e amém. Glória a Deus.